certinho. Eu já vou gravar aqui. Pra gente começar, né, Carlos? Tá bom. Gente, o Paulo comentou comigo que vocês não viram transtorno bipolar. Não, não vimos. Então, eu vou passar para vocês antes de passar a matéria de hoje, tá? Ok. Aqui. Deixa eu só interromper. Aqui. Oi, pode falar. Tem que pode ser à noite, pela manhã ou no mesmo horário? Não tem mais. O Alzheimer pode ser comparado. Descarga de tudo. Olha, eu tô muito. Ela fica agressiva ou não? Não, não é agressiva, mas ela não acredita. Eu acho que ela tem uma hora aí. E uma Deus, ele começa a aí me falaram, muito sobre, realmente tem dois outro lado da Não reproduz. Tem pessoas que às vezes coincidem os horários. Pode ser a qualquer horário. Às vezes o estresse pode gerar. Tem gente que, por exemplo, chegou alguém, a pessoa já dá um norte. Certo? Vou ficar aqui pertinho do Carlos hoje, para ele, vocês poderem ver. Tá tudo certinho aqui, meninas. Vamos lá, então. Então, nós vamos. Primeira coisa que ficou faltando para vocês, o transtorno bipolar. A gente vai entender o que é. A definição do transtorno bipolar, ele é marcado pela alternância de episódios entre depressão e euforia. E as crises podem variar de intensidade, frequência e duração. Então, o que isso quer dizer? O que é o transtorno bipolar para a gente entender? É a tristeza, né, ou a fase de depressão, variando com a fase de euforia. O que pode ser essa euforia? Né, o que a gente mais caracteriza, a alegria, o bem-estar, mas também pode vir essa euforia como agressividade. Tá? Então, algumas pessoas, por exemplo, alguns homens que têm essa agressividade, às vezes você acha que é só agressividade, mas não, pode ser um transtorno bipolar. Tá? Então, é importante vocês lembrarem. Eu falo sempre esse caso porque ajuda a lembrar. Então, o que é o transtorno bipolar? A alternância entre fases de depressão e de euforia. Lembrando que a euforia pode ser a alegria ou a agressividade. Tá? Tristeza, não. A tristeza vai ser sempre tristeza. É só alegria e agressividade. Que pode variar. Isso. É o que eu falo. O bipolar ele tem sempre uma fase alta. Aqui é o normal. Pra gente entender. Vou fazer aqui no plano, porque aqui não tem nada. Você tá entendendo aí? É como se aqui fosse a pessoa normal. O que é o normal? Eu tenho alegria, eu tenho a felicidade, mas tudo dentro da variação normal. Aqui fica a tristeza e a depressão. E aqui fica a euforia. A euforia pode ser alegria ou agressividade. Então, a pessoa normal, ela fica aqui. O que a pessoa bipolar faz? Ela faz isso aqui.
Então, isso aqui é a pessoa bipolar, ela vai variar entre a tristeza e a euforia. Ela altera de humor Muito rápido. Só que essas crises, ela pode variar de intensidade, frequência e duração. Tem vezes que não vai vir aqui, ela vai vir só até aqui. Ela não vai ficar tão triste. Por isso que a gente fala que a intensidade pode variar. E também não vai ter uma alegria ou uma euforia tão característica, tão assim, fora do normal. Ela pode variar aqui. Então, isso vai depender da intensidade. Tem pessoas que passam muito tempo até descobrir que elas são bipolar. Por quê? Porque essa alteração não é tão significativa. Ela sente isso, mas ela não é tão característica da pessoa. Eu acho que um pouquinho todo mundo tem, né? Às vezes, de repente, você está bem, de repente, às vezes, alguém te fala alguma coisa, te magoou, você já vira. Sim, mas aí é uma alteração que é normal. A gente tem uma fase que é normal. E tem a que sai da normalidade. Então, o transtorno bipolar é essa alteração que sai da normalidade. A gente fica a gente dá um estresse normal. É normal você ficar curioso sem hora. É normal, né? Sim. Agora, a gente vai ver no decorrer da aula o que vai caracterizar, como que eu vou saber identificar se uma pessoa é bipolar ou não. Tá? Então, o que é a sua característica mais marcante? É essa alternância. E essa alternância ela vai ser súbita. Ou seja, eu acordo triste, deprimido na hora do almoço. Eu já estou super feliz, vou dar uma festa e à noite eu estou triste de novo. É uma alteração muito significativa. Isso no caso mais clássico, tá? Episódios de depressão e euforia. E pode ter também períodos assintomáticos, ou seja, a pessoa que ela tem transtorno bipolar, às vezes ela vai ficar um ano sem ter nenhuma alteração, ficando lá dentro da normalidade, pode passar 6 meses sem ter nada, normalzinho, mas de repente vai vir uma oscilação, tá? E essas crises que a gente vai ver, que elas podem variar, tá? Ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, o que é? É importante a gente saber, né, algumas características do transtorno bipolar. Ela é uma doença que ela tem uma carga genética muito, muito presente. O que é isso? A minha mãe teve, minha avó teve, a tendência para eu ter muito grande. Não é uma regra, mas eu tenho um gene muito forte para fazer o ter. Tá? É preciso a gente saber identificar quais são as oscilações normais do dia a dia para o transtorno bipolar. Isso que você falou, Gislene, isso que você falou realmente, tem dia que a gente acorda super bem-humorado, alguém fala alguma coisa, a gente já fica triste, mas como eu vou saber se essa oscilação é normal ou se é patológica? Se é um transtorno bipolar, a gente vai identificar isso, tá? E ver essa diferença, né? Da depressão, eu vou ter a diferença da depressão. Tá, Vânia. Pode ser na forma de agressividade. Pode Tá, falar. Vânia. Eu gostaria de saber como a gente deve lidar com essas pessoas bipolar. O que a gente deve fazer para ficar mais assim, entender o que é a bipolaridade da pessoa? A gente vai chegar lá. Vamos primeiro deixa eu só deixar a Sueli entrar. Vamos primeiro caracterizar a doença, que a gente vai chegar lá na parte de entender como o cuidador deve agir. Tá? Certo. Ok, obrigado. De nada. Para quem vai trabalhar com isso, eu indico muito essa live aqui, ó. O que é o transtorno bipolar, com eu e você. Gente, essa aula aqui é uma aula excelente. É uma entrevista, na verdade, com o Dr. Drauzio Varela, onde ele entrevista esse médico. Ele é responsável só por causa de transtorno bipolar. E ele fala muito isso do espectro, né? De como você caracterizar essa diferença. Fala muito de diagnósticos errados que tem. Que às vezes a pessoa vem com uma depressão recorrente,
pessoa tem depressão, toma medicamento, não sabe, passa um ano, volta a depressão de novo. Às vezes essa pessoa não tem depressão, às vezes ela tem um transtorno bipolar. Então ele traz assim uma abordagem bem interessante, eu indico vocês assistirem esse vídeo depois, tá? E ele fala muito, alguns aspectos desse vídeo, do espectro bipolar. Vocês já devem ter ouvido esse termo também. Por que se fala do espectro bipolar? Porque tem uma variação. Tem aquele bipolar clássico, que é aquele em casos mais graves, que são os sintomas clássicos e intensos. A pessoa está conversando com você bem, de repente nada aconteceu e ela vira. Ela vira a chave e ela já está naquela euforia ou naquela agressividade sem nada ter acontecido, que justifique essa alteração. E nós vamos ter os casos mais sutis, que são os sintomas bem mais leves, menos salientes, que às vezes a pessoa pode passar uma vida não identificando, achando que é só uma depressão, que é algo normal. Então, a gente precisa entender que quando eu falo de transtorno bipolar, apesar de vir na minha mente sempre os sintomas clássicos, eu preciso entender que é um espectro. Há toda uma variação dentro dele. Há os mais graves e os mais sutis. Tá? Segunda pergunta que às vezes as pessoas se fazem. Quais são os primeiros sinais dos transtornos bipolares? Quando que eu começo a ver que alguém tem transtorno bipolar? Os primeiros sinais, os primeiros sintomas vão aparecer no fim da adolescência. Então, isso quer dizer, vai começar a aparecer nessa fase, só que geralmente essas alterações estão associadas às mudanças que geralmente acontecem na adolescência. O diagnóstico geralmente vem na faixa dos 30 a 40 anos, mas os primeiros sintomas vêm na adolescência. Que a pessoa às vezes acha que está associada a uma rebeldia, ao adolescente querer se trancar normalmente no quarto, mas não vê isso como sintoma de transtorno bipolar. Então, quais são as mudanças que eu observo, os primeiros sintomas? A pessoa ficar mais falante do que o normal, a pessoa ter mudanças de personalidade, às vezes a pessoa começa a ter delírios de grandeza, a se achar, nossa, eu sou muito boa, não sei o quê, começa a falar demais, coisa que não era da personalidade dela. E daqui a pouco, a pessoa começa pelo oposto, a se sentir muito mal, se sentir muito rejeitada, achar que não é boa para nada. E de repente ela volta de novo para esse ciclo de delírios de grandeza, de se achar muito. Tá? E por que a gente tem que tomar cuidado? Porque na fase depressiva é comum ter pensamentos suicidas. Então, a pessoa começa a ficar tão mal se ela não for tratada, se eu não tratar esse transtorno bipolar, a pessoa vai se afundando tanto na fase depressiva que ela pode recorrer ao suicídio, achar que não tem mais valor e comete. Tá? Então, a depressão vai ser o sintoma mais frequente e ele geralmente não é o que identifica o transtorno bipolar. Às vezes a pessoa, é o que eu disse, às vezes a pessoa trata a depressão sem saber como transtorno bipolar. Aí é aquela depressão que você já passou por 5, 6 remédios e nada melhora. Às vezes você não tem uma depressão, você tem um transtorno bipolar. É um indício de que você não tem a depressão. Deixa eu só deixar a Simone entrar. E sim que você tem um transtorno, tá? Então, o transtorno bipolar, ele é difícil de diagnosticar? Nem sempre. Mas, como eu disse, ele é confundido com a depressão recorrente. O que auxilia a gente a falar, não, essa pessoa é depressiva e realmente ela está tendo uma depressão bipolar e volta. Essa pessoa é bipolar, o que eu vou saber diferenciar é estar atento aos períodos de euforia. Então, a pessoa que ela é depressiva, quando ela está bem, ela vai ficar mais tranquila. Por quê? Normal. Sai da depressão e de repente está toda maquiada, toda linda, de escova, falar ai, como eu sou linda, como eu sou gostosa, e não sei o quê. Tá?
ter, sim, um transtorno bipolar, tá? Tá, Oi, Vânia. Simone, eu já coloquei sua... Tá? Pode falar, Carlos. Faz o seguinte, você tem como desligar os nossos microfones aqui, que tem um lugar que está dando interferência, alguma coisa no meio aí. Tá, peraí que eu vou desligar. Aí nós vamos te ouvir e você não vai ouvir nós. Tá, então, ó, gente, eu tô mutando aqui. A hora que vocês quiserem falar, é só vocês apertarem aí embaixo e ativar o microfone, tá? O que é comum? A psicose, né, que é você ter os delírios. É comum em pessoas com transtorno bipolar? Sim. Então, principalmente na fase de euforia. É isso que eu mencionei da pessoa ter delírios de grandeza. Às vezes a pessoa passa uma fase depressiva e depois volta falando que vai ser modelo. Sabe, assim, são pensamentos muito contraditórios. Mas não é sempre que a pessoa vai ter delírios, tá? A gente precisa estar atento a isso. Pode acontecer, é frequente, mas não acontece sempre. Mas a pessoa, assim, ela tem delírios, ela às vezes acha que tem... O que às vezes a gente observa? Pessoas que são depressivas, depois fala que tem gente na rua olhando para ela, que tem gente na rua que está perseguindo porque ela é muito linda, sabe? Esse tipo de coisa. Então você tem que tomar cuidado para ver se isso realmente é real ou se é uma psicose, se é um delírio dela. Tá? Essa aqui é uma pergunta muito comum. Quem tem transtorno bipolar tem que tomar remédio a vida toda? O que eu respondo? Sim. Mesmo quando a pessoa está se sentindo bem. E aqui a gente tem um grande problema. Porque o que vai acontecer? Uma vez que a pessoa recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, você vai ser uma pessoa bipolar pro resto da vida. O que acontece? Quando ela está tomando, acerta a medicação. Primeiro que é difícil acertar a medicação. Às vezes você passa 1 ano, 2 anos, tentando acertar o remédio, trocando remédio toda vez que vai na consulta, e não acerta, não acerta. De repente acertei o remédio. Estou tomando, estou ótima. Passei 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, ótimo. Tomando os remédios. O que eu falo? Estou bem, não preciso mais tomar remédio. Aí o que eu faço? Paro de tomar. O que acontece? Volto o transtorno tudo de novo. E isso é difícil, principalmente vocês como cuidadores, tem que alertar isso. Porque às vezes vocês vão estar cuidando de alguém que a pessoa não vai aceitar, mas eu estou ótimo, não preciso de remédio. Acha que está curado, mas não é assim. O transtorno bipolar, a pessoa tem que aceitar que é tomar remédio o resto da vida. O que às vezes acontece? A pessoa toma 3 remédios, 3 comprimidos, está estável há uns 5 anos, 7 anos, não teve crises mais. Às vezes o médico fala assim, olha, mas isso quem tem que fazer é o médico, não somos nós, tá? O médico fala assim, ó, vamos tentar diminuir para 2, ver se você estabiliza. Às vezes diminui para 2 comprimidos e a pessoa fica bem. Só que às vezes ela passa por um aborrecimento muito grande, às vezes separa do marido ou da esposa, ou perde um ente familiar, volta à crise. Aí tem que voltar a tomar remédio, tomar os 3 comprimidos. Então, o que acontece, às vezes, é diminuir a quantidade de comprimido, diminuir a dose, mas a pessoa que tem transtorno bipolar tem remédio a vida toda, tá? Lembrar que o medicamento que essas pessoas usam são um estabilizador do humor. Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma qualidade de vida. Então, algumas pessoas com transtorno bipolar, às vezes vocês vão ver que ela vai falar, se eu não tenho cura, então não vou tomar remédio, que eu vou ficar ruim a vida toda. Não. O remédio vai trazer uma qualidade de vida. Porque pensa para a família, conviver com uma pessoa que de repente está ótima, quer fazer festa com a vizinhança inteira, e de repente está na cama, que está pensando em se matar, tendo suicídio,
dali a pouco a pessoa começa a ficar agressiva. Então, são oscilações muito bruscas. E enquanto você não está tomando remédio, essas oscilações tendem a ser mais fortes, né, com uma variação maior e intervalos mais curtos. Tem pessoa, quando a gente fala que a pessoa sai da euforia para depressão, a gente fala que a pessoa cicla, né? Ela sai da euforia e vai para a depressão. A gente fala que ela ciclou. Tem pessoas que fazem essas ciclagens muito rápido. Às vezes no mesmo dia, às vezes a cada 2 dias ela tem essa transformação de humor. Quando ela começa a tomar os medicamentos, vai ficando mais espaçado. Em vez de ter essas alterações no mesmo dia, na mesma semana, vai ter uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. E a tendência é essa alteração de muita euforia e muita depressão, ela vai diminuindo até ter uma estabilização dentro da normalidade. Tá? Então, retirar o medicamento quando a pessoa está bem, eu já falei. Uma outra pergunta muito comum. Um idoso, ele pode desenvolver transtorno bipolar e episódios de mania? Porque às vezes vocês vão trabalhar numa casa que a pessoa fala assim, meu pai tem transtorno bipolar. Você fala assim, mas idoso, você vai começar a perguntar, ele sempre teve transtorno bipolar? Não, nunca teve, mas agora na fase da velhice tem. Então será que isso é mesmo? Então, o transtorno bipolar, que ele aparecer na velhice, acima dos 60 anos, só vai aparecer se a pessoa tiver alguma interferência, por exemplo, uma infecção muito forte que comprometeu algum neurotransmissor, alguma coisa, aí você vai apresentar um caso de bipolaridade. Ou se não, algum problema muscular. Às vezes a pessoa teve um AVC ou teve algum acidente muscular, no caso de trombose, que levou a esse transtorno. Fora esses 2 casos, não aparece, vai aparecer lá na adolescência. Às vezes vai ser diagnosticado na fase dos 30, 40 anos, mas com 60 você diagnosticar, só se for um transtorno muito leve, que não foi diagnosticado não. Mas aqueles brutos, não vai ser transtorno bipolar. Você pode procurar, vai ser outra coisa. Tá? É importante vocês saberem essa diferenciação. E o que pode ser um gatilho para o aparecimento dos sintomas? Por que algumas pessoas têm e outras não? Às vezes, por exemplo, na minha família não tem caso de transtorno bipolar. Isso quer dizer que eu não vou ter? Não, eu posso ter. Pessoas que usam drogas de abuso, maconha, cocaína, esse tipo de droga, para aparecer transtorno bipolar, porque eu tenho uma alteração dos neurotransmissores, alteração cerebral, que pode levar. E algo muito importante, por isso que a vigilância sanitária tem tentado controlar bastante, que são as anfetaminas, que são medicamentos para emagrecer. Sibutramina, entre outros, podem levar a aparecimento de transtorno bipolar. Então, às vezes eu não tenho transtorno bipolar. Estou bem, estou ótima, mas começo a usar o medicamento para emagrecer. Eu vou começar a ter sintomas. E, às vezes, eu paro o medicamento, mas a doença já se instalou. Então, gente, o medicamento para emagrecer é algo que vocês têm que tomar muito cuidado. Não indiquem, não façam uso, porque pode levar a pessoa a desencadear um gatilho, ou seja, se aquela coisinha que faltava para desenvolver um transtorno bipolar. Tá? Então, as drogas funcionam como gatilho para doenças mentais, não só para transtorno bipolar. Tanto as drogas como os medicamentos para emagrecer vão ser gatilhos para quê? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar e vários outros transtornos mentais. Tá? Esses são os mais comuns. Então é importante tomar cuidado. E uma pergunta, quando eu falo que essas drogas funcionam como gatilho, vocês entendem o que é esse gatilho?
Se não entendeu, agora é a hora. Uso excessivo? Droga? Isso, o uso excessivo. Então, por exemplo, eu vi que a carga genética é importante para ter, mas não é determinante. Então, vamos supor que para eu ter transtorno bipolar, isso é só um exemplo, tá? Não é assim que funciona, não, só para facilitar o entendimento. Então, vamos supor que para eu ter o transtorno bipolar, preciso ter 4 fatores. 4 fatores fazem eu ter o transtorno bipolar. Lembrando que isso é simplesmente de idade, tá? Não é necessariamente assim. Aí eu começo, meus pais, na minha família tem casos. Isso já é um fator, mas eu vou ter. Não necessariamente. Eu levo um estilo de vida que não favorece. Não me alimento bem, não durmo bem, não faço tipo exercício. Condições ambientais, que chama. Eu vou ter transtorno bipolar? Às vezes sim, não. E se eu fizer uso de droga? Pode ser uma coisa determinante. Então, por isso que eu falo, às vezes, para uma pessoa desenvolver, faltam 4 fatores. Quanto que cada um vai corresponder? Depende do que eu. Às vezes a pessoa tem a carga genética, mas não tem os outros 3. Ela não vai desenvolver. Mas se a pessoa usa droga, compromete muito, é um gatilho muito forte para desenvolver. Então, por isso que a gente fala que é esse gatilho. O que é o gatilho? É o ponto que faltava para eu ter. Se eu uso droga, geralmente quem usa droga tem um estilo de vida saudável. Então, Ontem você viu que estava no restaurante em São Paulo, onde ela está falando? não vi. Eles estavam passando, eles pararam o carro, pegavam a cadeira, quebravam o vidro do carro, sempre tiravam os carros. Então, isso aí é um bipolar agressivo. Às vezes eles estão numa viagem e já está, às vezes, uma síndrome de abstinência também, pode ser várias coisas. Então, gente, é muito importante tomar esse cuidado, tá? E qual que é a importância do suporte nesse caso? Aqui nós vamos passar para a pergunta do Carlos, né? O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, suporte da família e cuidador. Tá? São essenciais para estabilizar esse paciente. Por quê? Na hora do diagnóstico, na hora que o médico vai virar para ele e falar assim, ó, você tem transtorno bipolar, já vai falar que é uma doença que não tem cura, que ele vai ter que tratar o resto da vida. Então, esse suporte, esse apoio, tanto da família como do cuidador, ajuda bastante. Porque com um diagnóstico desse, a tendência já é a pessoa ficar mais depressiva, já vir com uma carga emocional forte, tá? E por que o cuidador ele é essencial? Porque vocês estão recebendo a informação de que, apesar de ser uma doença que não tem cura, eu posso tomar o remédio e ficar super estável. Então, cabe ao cuidador, muitas vezes, ajudar a família a ser um alicerce para a família, para falar, olha, ele tem essa doença, mas ele pode ficar bem, ele só precisa cuidar da medicação. Menina, vamos fazer uma fichinha de atualização para vocês? De frente para mim, por favor. Esse passando me ajuda. Nem tinha um. Então, vocês vão ter esse papel, primeiro, de informar e de quebrar preconceitos, quebrar tabus. Falar, ó, primeiro, não pode abandonar tratamento. Segundo, seguindo o tratamento, belezinha, a pessoa vai ficar estável, vai levar uma vida normal. Mas ela não pode abandonar o tratamento. Abandonou o tratamento, volta tudo os sintomas.
Então, vocês vão ser como um alicerce dessa família, tá? Que recebeu esse diagnóstico, tá? E muitas vezes, se vocês forem cuidar de idosos que têm essa doença, que já foi diagnosticada lá atrás, você sabe que tem um diagnóstico. Não, realmente é transtorno bipolar. Quais são os principais cuidados que vocês têm que ter? Primeiro, não deixar essa pessoa abandonar o tratamento. Principalmente quando a pessoa está bem. Ficou bem para abandonar o tratamento. Isso é batata. Vai acontecer isso. Então, auxiliar, fazer o vigiar mesmo como se fosse criança. Para ele tomar o medicamento corretamente, nos horários certos. Começou a falhar no comprimido, vai voltando os sintomas. Tá? E às vezes você vai ter o quê? Que ir acompanhando. Pode gerar também, às vezes a pessoa está tomando remédio há 3 anos, 5 anos, 10 anos, o remédio vai parando de fazer efeito. Então, o que cabe a vocês? Acompanhar a atitude dessa pessoa, repassar para a família. Falar, ó, o seu João, ele está apresentando tem um dia que ele está muito triste, tem um dia que ele fica muito agressivo. Será que o medicamento está certo? Repassar isso para quê? Para poder chegar no médico essa informação, que às vezes vai ter que trocar a medicação. Então, aqui, transtorno bipolar. O que é o mais importante vocês terem em mente? A importância do remédio. Estabilizador do humor é o que tem que ser feito. Tá? O restante é jogo de cintura, é você tentar contornar a situação, ter muita paciência, tá? Porque até acertar o remédio é difícil, leva tempo, mas depois que acerta, é ótimo, tá bom? Alguma dúvida aí, Carlos? Carlos, Simone, as outras meninas? Havana. Oi. Vou precisar dar uma saidinha agora por urgência. Você pode ver que eu estou andando aqui, eu estou no hospital. Pode ver que eu estou andando para lá e para cá, estou aqui no hospital aqui. Vou precisar dar uma saidinha agora, mas no final eu vou ver a gravação e fazer o formulário, tá bom? Combinado então, Carlos. Tá bom. Tá bom, fique com Deus e boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Espero que você esteja resolvendo aí melhor, viu? Não, tudo bem. E quarta-feira eu estarei aí. Combinado. E as Falou, outras tchau. meninas, a Fique com aula Deus. já vai. É só vocês entrarem pelo mesmo link, tá? A aula já está quase caindo. Aí eu já vou encerrar agora para a gente começar o próximo tópico, tá? Tá ok, então. Falou, obrigado, tchau. Tchau.